Olá, tudo bem? Eu sou o professor Janote Pires, da disciplina História e Geografia, Conteúdos e Métodos, e nesta aula nós vamos revisar, vamos discutir a unidade 2. Bem, a unidade 2, ela trata da História e Geografia no ensino fundamental, voltando-se mais para a prática docente em História, a prática docente em Geografia. Lembrando que o nosso enfoque é mais nessa prática docente no ensino fundamental, mais especificamente nos anos iniciais do ensino fundamental, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, porque é onde o pedagogo vai atuar mais diretamente no ensino dessas componentes curriculares, História e Geografia. Tá? Bem, vamos iniciar pela prática docente em História, né? Essas atividades do professor de História em sala de aula. O ensino de História na escola básica não deve se limitar e até supervalorizar os conteúdos, mas sim procurar desenvolver nos alunos a capacidade crítica sobre o passado humano. Então aqui é uma primeira reflexão que eu trouxe do material didático que vocês têm no ambiente virtual, falando sobre o ensino de História, prática docente na escola básica. O que acontece é que a história acadêmica, em geral, é produzida nas universidades, né? E nem sempre ou melhor, sempre essa história que é pesquisada nas universidades tenta, né, ela busca atender às demandas da sociedade e da própria escola. Entretanto, essa história acadêmica, essa história dos historiadores profissionais, ela tem uma certa autonomia, né, que isso é fruto das reflexões teóricas desses historiadores, além de procedimentos específicos, né, de pesquisas de caráter científico. Entretanto, é importante para o professor de história separar as funções de historiador e professor, né? Então o professor de história precisa ter um mínimo de conhecimento sobre como as coisas funcionam na escrita da história, né? De forma até a discutir isso com os alunos. Então, o ensino de história na escola básica não deve supervalorizar os conteúdos, né? Os conteúdos são importantes, é claro, mas é preciso ir além um pouco desta questão dos conteúdos, né? Porque o foco, por exemplo, da pesquisa histórica seriam mais os conteúdos, mas ir além e procurar desenvolver nos alunos a capacidade crítica do passado humano. Tá? É interessante destacar porque a pesquisa ela vai focar mais os conteúdos, né? Pesquisa acadêmica, e o ensino ele precisa focar nos métodos, né? Como eu ensino esses conteúdos, não preocupado tanto com o conteudismo assim, mas como os alunos podem construir o conhecimento a partir dessas discussões em sala de aula dos conteúdos. Né? A história ela fornece um instrumental capaz de mexer com o arcabouço mental do aluno, e nesse sentido ele precisa ter competência, estabelecer conexões do conhecimento em relação à sua realidade, né? Então, um dos caminhos para o ensino da história, buscando essa atividade dos alunos, essa proatividade dos alunos, o ensino que estimule o aluno para a formação para a cidadania, para o desenvolvimento humano, para um senso crítico da sua realidade e também como funciona a escrita da história. Um dos caminhos é justamente utilizar fontes históricas como recursos didáticos na aula de história. Tá? Então, essas fontes, né, são
os chamados vestígios do passado, utilizando aqui a expressão do historiador francês Marc Bloch. E as fontes históricas são materiais atrativos para os alunos e estão associados ou associadas, né, a uma metodologia. Os materiais estão associados a uma metodologia dinâmica e interativa, né? Então, utilizar fontes históricas em sala de aula é uma técnica muito interessante, os alunos realmente gostam bastante, né? E ao utilizar essas fontes históricas em sala de aula, o aluno ele compreende um pouco como é o processo de escrita sobre o passado humano, né? Então, essa tendência de utilizar fontes históricas como recursos didáticos em sala de aula já tem algumas décadas, né? Agora, é necessário destacar que o uso de fontes históricas como material didático, né, o uso de fontes históricas como material didático no ensino de história, ajuda o aluno a entender como funciona a escrita da história. Tá? Então, aqui, quando, por exemplo, utilizam-se fotografias antigas, né, para se tentar entender determinado passado, não é que se queira transformar o aluno em um historiador, mas ajudar o aluno a entender como, a partir desses vestígios do passado, eu posso, no presente, escrever a história, né? No caso aqui, uma determinada situação, uma determinada abordagem. Claro, isso tudo sempre tem que estar ligado aos conteúdos, né, que estão sendo trabalhados em sala de aula. Mas a ideia inicial é que, ao trabalhar com essas fontes históricas, o aluno ele vai entender como funciona a escrita da história. Ele mesmo vai, com a mediação do professor, da professora, é claro, o próprio aluno ele vai interpretar o passado, ele vai construir esse conhecimento histórico. Então, é nesse sentido que há um incentivo muito grande de muitos autores, né, de muitos pesquisadores nessa área de ensino de história, da própria BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, há um incentivo muito grande para que o professor, quando ensina história, estamos falando aqui mais especificamente no fundamental, né, com foco no primeiro e quinto ano, esse professor ele utilize como recursos didáticos as fontes históricas, né? Então, este é um elemento de formação muito importante para o aluno no sentido de construir um raciocínio histórico, né? Uma capacidade crítica de interpretar o passado. Então ele vai entender vai ter uma noção como funciona a escrita da história, né? Ou a operação historiográfica, que usando uma expressão das teorias da história, né? Como funciona essa operação historiográfica? Porque uma coisa, como se diz no senso comum, né? Uma coisa é a história vivida, outra coisa é a história contada. Um aspecto é o que as pessoas viveram em determinado passado, né? O que aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, quais os significados disso. Outra coisa é alguém no presente, então, contar esse passado. Tá? Então, esta escrita da história, ou operação historiográfica, ela tem algumas passagens, né? Por exemplo, um lugar social. Então, o historiador, ele tem um lugar social, né? Geralmente, a escrita da história se articula com um lugar de produção socioeconômica, né? Um lugar de produção, um lugar político, um lugar cultural. Então, existe esse lugar do historiador, né? Que muitas vezes acaba fazendo com que haja uma certa subjetividade do autor, muitas vezes, inclusive, ligada à instituição de pesquisa. Muitas vezes esse historiador é ligado à universidade, a alguma outra instituição de pesquisa. Então, o primeiro aspecto que é se considerar é que esse historiador não está isolado do mundo, né? Ele tem também um valor, ele tem uma instituição a qual ele é ligado e assim por diante. É uma prática também, porque a escrita da história ela exige uma técnica, né, de localizar essas fontes históricas, no caso que são jornais, né? Então o historiador ele vai localizar essas fontes,
vai organizar, por exemplo, uma série de fontes, geralmente faz um recorte temporal, um período, né? No qual a partir do qual ele analisa uma série de fontes, né, históricas, vai organizar, essa pesquisa, essas informações que ele vai coletando. Então, a partir dessas informações que ele vai levantando nessas fontes, é que ele vai então escrever a história. E aí, por fim, a história também é uma escrita. O que é a escrita da história? É uma tentativa, a partir da pesquisa com as fontes históricas, é uma tentativa de se representar uma determinada realidade vivida em um certo passado, né? Então, a partir desta análise de fontes, dentro de um recorte temporal, o historiador ele analisa esse passado e escreve a sua versão, a sua interpretação daquele passado, daquele determinado passado, né? Então, é o que se chama de operação historiográfica ou escrita da história. Então, na aprendizagem da disciplina ou da componente curricular de história que ocorre na escola, tão, ou até às vezes mais importante que aprender os conteúdos, mas tão importante quanto aprender os conteúdos, é o aluno perceber que a escrita da história ela é diferente da história vivida. Então aqui, a partir de fontes, o historiador ele escreve uma história, ele interpreta o passado. Mas isso tem um aspecto, o outro é realmente o passado que existiu, porque nem sempre é possível reconstituir, ou como se diz, resgatar, né? Resgatar um determinado passado. O que se faz é no presente uma interpretação do passado. Então, o trabalho com fontes em sala de aula, ele pode contribuir muito para o aluno desenvolver uma certa autonomia intelectual, né, capaz inclusive de propiciar análises críticas da sociedade numa perspectiva temporal, né, no seu presente. Tá? Então é importante nós destacarmos que historiadores e professores eles têm diferentes usos das fontes históricas, né? Então o historiador ele seleciona as fontes, ele já tem um conhecimento histórico, ele considera um período, então seleciona as fontes para fazer essa análise. O professor de história utiliza as fontes geralmente como ilustração para uma ideia discutida em sala ou introduzir uma situação problema. Então aqui já é uma outra condição. Enquanto que o historiador ele pesquisa uma série de fontes, por exemplo, para escrever determinado passado, o professor ele utiliza as fontes ou para ilustrar um conteúdo ou uma temática que está sendo discutida em sala de aula, ou então para introduzir uma situação problema. A partir o professor de história lança algumas questões que os alunos, interpretando as fontes, vão tentar responder, né? Na seleção das fontes, tá? É importante destacar isso aqui. Na seleção das fontes, o professor deve considerar alguns aspectos importantes, né? Então, quando vai se trabalhar com fonte histórica em sala de aula, o professor, obviamente, no seu planejamento vai destacar, vai se preocupar, melhor dizendo, vai considerar alguns aspectos. Por exemplo, a idade dos alunos, né? Então, isso tem a ver com os níveis, até mesmo com as modalidades de ensino. Se o professor está trabalhando com fonte histórica no primeiro ano, ele tem que considerar essa idade, é diferente do quinto ano, o poder de abstração é bem maior. Então, o professor ele precisa considerar, quando vai escolher as fontes, né, para selecionar as fontes, primeiro aspecto, a idade dos alunos, né, o nível, o ano que ele está trabalhando e assim por diante. Vocabulário também é um aspecto que deve ser levado em consideração pelo professor. Por quê? Estas fontes, por exemplo, as fontes escritas, muitas vezes elas foram produzidas há um século atrás ou mais, né? Ou podemos ainda voltar mais no tempo, citando o exemplo da carta do Pero Vaz de Caminha. Ora, é claro que o português que era escrito na época das navegações, ali final do século XV, início do século XVI, era muito diferente do português atual. Então, ao trabalhar na carta do Pero Vaz de Caminha, o professor tem que discutir em sala de aula, inclusive,
essa mudança vocabular, né? As palavras mudam de sentido ao longo do tempo. Então, lendo a Carta do Pedro Vaz de Caminha, você vai se deparar com uma série de expressões que não são comuns no nosso dia a dia nos tempos atuais. E aqui abre-se, inclusive, um trabalho de interdisciplinaridade com a parte de linguagens, né, com outros professores. Mas é preciso ter cuidado, então, com esse vocabulário quando o professor seleciona as fontes. Também o tempo das aulas, né, o tempo pedagógico das aulas, porque o material a ser trabalhado ele não pode ser muito extenso. Então, é preciso considerar o tempo disponível para as aulas. Muitas vezes, quando se trabalha com fontes históricas, o professor planeja isso para algumas aulas. Então, numa aula ele pode discutir o conceito de fonte histórica e solicitar ao aluno que faça algumas pesquisas. Claro, isso sempre tem que estar relacionado com o conteúdo que está sendo trabalhado na sala de aula, né? E depois os alunos podem trazer, fazer uma discussão em sala, os alunos podem então fazer essa interpretação de fontes, enfim. Os professores eles usam as fontes históricas como recurso didático, é diferente dos historiadores, né? Então precisa levar em consideração algumas questões como essas que nós elencamos aqui. Então, só lembrando que fontes históricas são vestígios humanos do passado, né? Essas fontes históricas são esses vestígios do passado, né? E elas podem ser tanto materiais quanto imateriais. Então, por exemplo, exemplos de fontes materiais, textos impressos, né? O jornal antigo, por exemplo, né? Ou então objetos, utensílios domésticos antigos, para você tentar entender como era a vida em determinado passado, né, o cotidiano, a vida na família, né? Então, muitas vezes, objetos, utensílios de uso pessoal podem ser fontes, né, para se entender determinado passado, fontes materiais. E existem fontes imateriais, por exemplo, os relatos orais, né? Agora, é interessante destacar que a fonte em si, aqui no caso é um jornal antigo, publicado na cidade de Fortaleza, um jornal chamado Libertador, tá? Mas o Libertador em si, ele não é uma fonte, né? Esse vestígio do passado por si só não se constitui uma fonte. O que vai transformar isso em fonte? O que vai fazer com que esse jornal, que era publicado lá na década de 1880, mais ou menos, né, em Fortaleza, se transforme numa fonte histórica, né? É justamente quando ocorrem os questionamentos. Então, esse jornal, no caso, né, esse vestígio do passado, ele passa a ser uma fonte histórica a partir dos questionamentos que fazemos a este vestígio do passado. Tá? Então, é a partir de questões que, no presente, o professor, por exemplo, em sala de aula, lança aos alunos, é que eles vão transformar, vamos dizer assim, esse vestígio em fonte histórica, né? Então, no planejamento da aula de história, quando se vai trabalhar com fonte histórica, é preciso levar em consideração que os alunos precisam interagir com essas fontes, questionando, né? Então é preciso fazer como os historiadores fazem, né? A chamada crítica externa e interna, né? Ou seja, o que eles chamam de heurística, né? A crítica externa, e a hermenêutica, que seria a crítica interna. O que seria isso? Então, por exemplo, a crítica externa, né? O que é esse documento? Né? Que tipo de documento, que tipo de vestígio é esse? Né? Quando ele foi produzido, quando ele era produzido, por quê? Por que era impresso esse jornal? Por quem esse jornal era impresso? Em que circunstâncias ele era produzido? Por exemplo, na campanha abolicionista, né? Onde está arquivado esse documento? Existe algum arquivo público na cidade onde se arquivam os originais, enfim. Então, essas são as primeiras questões que o professor deve lançar para os alunos tentar responder, né, com a interpretação desta fonte. Então, é a chamada crítica externa, né? Então, os alunos eles podem começar fazendo
essa interpretação do passado a partir de uma crítica à própria fonte. E depois é a crítica interna, né? Ou seja, quais as informações que esse documento contém? Eram artigos, quem publicava esses artigos, o que continha esses artigos, né? Como é o vocabulário, como era o vocabulário, quais mensagens eram transmitidas nesses textos, essa campanha esse jornal era abolicionista, então quais os tipos de publicação que ele tinha, enfim, o professor aqui no caso ele vai criar situações, problemas, no caso aqui seria uma aula ligada a abolicionismo no Ceará ou no Brasil, uma coisa nesse sentido, né? E ele vai criar então situações, problemas para os alunos tentarem responder. Então aqui você está fazendo já uma análise interna desse documento, né? E é justamente esse conjunto de questionamentos externos e internos que vão transformar esse jornal antigo numa fonte histórica, né? E isto vale para praticamente todas as fontes que forem utilizadas em sala de aula, não é? Independentemente de ser uma fonte escrita, uma fonte imagética, por exemplo, uma fotografia antiga e assim por diante, é preciso sempre trabalhar essas fontes históricas em sala de aula como recursos didáticos, no sentido de fazer a crítica, né? Porque é a partir desses questionamentos é que o aluno vai entender como se escreve o passado, né? Então isso é muito importante para a formação dos alunos, né? Então, é necessário que o professor e os alunos tenham noção disso tudo e que também a fonte é um fruto de a fonte ela é, de certa forma um fruto de escolhas e intenções, né? Porque esse jornal ele foi produto de uma determinada sociedade, né? De relações de poder e assim por diante. Então é importante levar todas essas considerações, né? E sempre lembrar que é importante fazer o senso, a crítica à fonte, né? Claro que dependendo do tipo de fonte, existem algumas especificidades que o professor deve atentar quando vai utilizar esses recursos didáticos, né? Claro que dependendo do tipo de fonte, se é uma fonte escrita, se é um objeto, né? Um objeto, por exemplo, ele permite uma análise tridimensional, ou se é uma fotografia, ou se é um filme antigo, um documentário, enfim. Claro que dependendo do tipo de fonte eu preciso fazer alguns ajustes, né? Cada fonte também tem as suas especificidades, mas o importante é que haja esse questionamento, porque é isso que vai fazer esse vestígio do passado virar uma fonte, tá certo? Bom, vamos tentar discutir aqui o exemplo de fonte histórica, um exemplo de fonte histórica que pode ser trabalhada em sala de aula. Vamos ver aqui, no caso, eu trabalho com fotografias em sala de aula, tá bom? Um primeiro assim, aspecto que se deve considerar é que o professor deve utilizar imagens que possam ser significativas para os alunos, que possam motivá-los a questionar e a complementar os temas discutidos em sala de aula, né? Então, no ensino de história, claro, nós temos contato com muitas ilustrações. Os próprios livros didáticos, eles trazem essas ilustrações, né? Eles trazem reproduções de fotografia, por exemplo. E o professor acaba utilizando isso como recurso pedagógico, né? Então, a fotografia ela pode inclusive ser reproduzida em aparelhos eletrônicos. Muitas vezes em sala de aula, o professor ele projeta as fotografias, né? Usa um projetor de slides, um programa como Datashow, PowerPoint, né? E projeta as fotografias. Também é uma alternativa, né? Uma possibilidade. Mas, independentemente da imagem, o problema central é o tratamento metodológico que isso exige, né? Então, é lembrar primeiro, vou utilizar a fotografia como recurso didático, né? Na aula de história. O primeiro aspecto é lembrar que essas imagens elas foram produzidas com outros fins que não recursos didáticos. Então, uma fotografia, por exemplo, sobre a cidade de Fortaleza no início do século XX, como era o cotidiano na cidade, né? Terceiro ano do ensino fundamental em História estuda a história local, né? Então, por exemplo, você está em Fortaleza,
você pode utilizar fotografias antigas da cidade para tentar discutir com os alunos como foi a construção histórica deste espaço, né? Só que as fotografias que você vai utilizar, elas foram tiradas com outros fins, né? Elas foram produzidas com outros fins, não com recursos didáticos. E agora você, o professor, a professora, vai utilizar essas fotografias como recurso didático. Então, é preciso ter essa noção que as fotografias que você vai utilizar em sala, juntamente com os alunos, elas foram produzidas em outro contexto, não para serem fontes, para serem recursos didáticos, né? Só que agora no presente, na sua sala de aula, você vai utilizá-la como recurso didático. Então, todas essas noções, é preciso ter essas noções, né? Quando se vai trabalhar, por exemplo, fotografia. Então, é preciso pensar o papel das imagens fotográficas nesta investigação histórica. A fotografia ela é apenas um ponto de partida, tá? Ela é apenas um ponto de partida, uma pista, vamos dizer assim, para desvendar certo passado. Uma fotografia, por exemplo, no caso que estamos falando da fotografia, é uma imagem que nos mostra um fragmento de uma realidade passada, né? Um fragmento selecionado da aparência das coisas, né, e das pessoas de determinada época e lugar. Então, a fotografia é um fragmento de um determinado lugar, de uma determinada época. Tá? Então, considerando tudo isso, o professor deve utilizar imagens que possam ser significativas para os alunos. Né? Claro, sempre essas imagens devem estar relacionadas com as temáticas, né, as unidades temáticas, os objetos de conhecimento discutidos em sala de aula. Né? Então, é preciso atentar para isso. Tá? No caso do trabalho pedagógico em sala de aula, também é interessante destacar que geralmente sugere-se a utilização de poucas imagens, né? É diferente do historiador, que se ele vai utilizar a fotografia como fonte histórica, geralmente ele vai tentar uma série fotográfica, ele vai analisar muitas imagens. Já em sala de aula, devido ao tempo pedagógico da aula, nem sempre é possível, geralmente não é possível analisar muitas imagens. Então, na prática, o que acontece? O professor, a professora de história, geralmente seleciona uma ou duas ou três, poucas fotografias, né, dependendo da situação, para que elas possam ser exploradas com cuidado realmente em sala de aula. Porque nós temos que lembrar aquilo que já foi falado agora há pouco, né? Não é somente projetar uma fotografia, mas é cada aluno fazer a crítica interna e externa, né? A crítica interna, né? A crítica externa, né? O quem, quando, por que, onde, e a crítica interna, o que contém, quais significados. Então, não adianta também levar muitas imagens para a sala de aula e não dar tempo para os alunos se debruçarem sobre esse material e entenderem, né, e fazer essa crítica, entenderem mais ou menos como é o processo de escrita da história. Né? Tá? Então, inclusive, é preciso também prever um tempo para que os alunos verbalizem, né, a análise que fizeram, que eles expressem em sala o que eles entenderam, né, como eles construíram aquele raciocínio histórico, enfim, como eles interpretaram aquele passado a partir daquela fotografia. Então é preciso também ter um tempo para isso, né? Portanto, não dá para, geralmente na prática, não dá para trabalhar com muitas fotografias. Geralmente na prática o professor seleciona duas, três, quatro, poucas fotos, né? E um segundo aspecto é que o professor geralmente seleciona então essas, aliás, eu já estava comentando, né? Projetei aqui o slide, mas já estava comentando. O professor geralmente seleciona uma ou duas fotos para que possam ser exploradas com cuidado, permitindo ao aluno a crítica interna e externa desta fonte. Então isso que é importante também considerar. Tá? Tempo pedagógico da aula que o professor, a professora dispõe. Então, você, na prática, acaba selecionando poucas imagens, né? Justamente porque dá a chance de todos os alunos se debruçarem sobre o material, interpretarem, né? Fazer uma crítica interna e externa e expressarem a sua interpretação, né? Verbalizarem o que entenderam. Né? É importante também que os alunos falem em sala de aula a partir dessas fontes. Né? E no ensino fundamental, principalmente nos anos iniciais, é muito interessante também, sugere-se, trabalhar com fotografias que sejam relacionadas com a própria história pessoal do aluno. Então, muitas vezes,
o professor ele pode planejar um tipo de trabalho em que os alunos também façam uma pesquisa, né, em casa, vejam fotografias antigas, né, e tragam cópias dessas fotografias, né, e para serem analisadas em sala de aula. Então, fotografias do aluno em outras idades, ou da família, enfim, é uma abordagem que estimula, inclusive, o sentimento de identidade, de pertença a um grupo, a uma comunidade, estimula o aluno a pensar que ele também tem uma história, né? Assim como a escola dele tem uma história, o bairro tem uma história, a cidade tem uma história, ou seja, há uma tendência muito forte de se valorizar essa história pessoal, a história local e assim por diante. Então, o trabalho com fotografia sobre a história de vida do aluno também é bem interessante, é algo que muitos professores utilizam no seu ensino de história. Claro que isso tudo tem relação com os conteúdos, né? Bom, aí agora considerando a prática docente em geografia, vimos aí a parte docente em história, mas e em geografia, né? E em geografia? Bom, o ensino de geografia na escola básica não deve se limitar até supervalorizar os conteúdos, mas sim procurar desenvolver nos alunos a capacidade crítica sobre o passado humano. Aqui estava a história, mas é a geografia, né? Então, só refletindo sobre o ensino de geografia, é interessante destacarmos que nós vivemos num mundo bastante complexo, né, com muitas mudanças ocorrendo, enfim. Então, tanto na geografia quanto na história, é preciso pensar um ensino que contribua para a construção da cidadania, né? Então, o ensino da geografia, não muito diferente do ensino da história, tanto é que essas duas componentes curriculares são muito interdisciplinares, ele deve promover o acesso ao conhecimento, contribuindo para o melhor entendimento do lugar em que se vive, né? Então, quando falamos em ensino de geografia, assim como no ensino de história, é preciso pensar um planejamento que realmente dê uma contribuição para aquele aluno na formação cidadã, na construção do conhecimento, né? Inclusive comparando o lugar que se vive com outros lugares, né? Com outras sociedades. É interessante também que no ensino de geografia, assim como no de história, haja esta possibilidade, essa abertura para se comparar os lugares que se vive com outros lugares, inclusive buscando aqui uma historicidade, né, isso ao longo do tempo. Em relação ainda ao ensino de geografia, é importante um ensino que ajude o aluno a perceber diferentes lugares numa perspectiva que busca entender mudanças ocorridas ao longo do tempo. Então vejam, estamos falando aqui do ensino da geografia, mas como ele é próximo da história, do ensino da história, né? Lembrando que no caso da história, uma categoria central é o tempo, né? Assim como na geografia, uma categoria central é o espaço. Mas é difícil você estudar um espaço sem levar em consideração o tempo, como aquele espaço geográfico, por exemplo, foi alterado pelo ser humano ao longo do tempo, né? Da mesma forma na história, o tempo ele se localiza geralmente ele se liga geralmente a um espaço, né? Então, ensino de geografia e história são muito próximos nessa perspectiva de que são voltados para a construção da cidadania, né, para o desenvolvimento de um conhecimento em que haja também um protagonismo do aluno, no sentido de ele entender a sua realidade, os problemas onde ele vive, como solucionar os problemas, né? E nisso tudo entra o professor, é claro, atuando como um mediador nesse processo de construção do conhecimento geográfico em sala de aula, né? Então, as estratégias de aprendizagem de professores devem ter isso tudo levar isso tudo em consideração, né? Então, o professor ele deve atuar como esse mediador. Nesse sentido, é preciso que o professor pense recursos que realmente motivem e ajudem os alunos, os discentes, na construção do conhecimento. Tá? No caso da geografia, são muitos recursos didáticos que nós podemos utilizar. Então, é muito comum, por exemplo, utilizar o Atlas, né, o Atlas escolar. Mas é importante, por exemplo, quando vai utilizar o Atlas, o professor deve explicar aos alunos que é um material composto por um conjunto de documentos, né, e que representam diversos aspectos do espaço geográfico
de lugares diferentes, em tamanhos diferentes e assim por diante. Então, cada recurso didático que vai ser utilizado, é preciso que haja também uma reflexão do professor: que recurso é esse, como eu vou utilizar, né? Então, há muitos recursos didáticos no ensino da geografia, possíveis no ensino da geografia. Então, o atlas, as maquetes também. Maquete é um recurso didático que permite o discente, que o discente desenvolva, né, noções espaciais, por meio da visualização de um modelo reduzido, né, de representações tridimensionais. Então, há muitas possibilidades, né? Devido ao tempo, vamos abordar uma dessas possibilidades que, no caso, são as fotografias, buscando aqui mais uma vez um diálogo com a história, né? Então, tanto na história quanto na geografia, pode-se utilizar fotografias como recursos didáticos. Claro que no caso da geografia, é preciso fazer assim, considerar as especificidades dessa componente curricular. As fotografias são recursos que podem auxiliar o discente na compreensão das mudanças do espaço geográfico. Pode-se, por exemplo, perceber determinada expansão da ocupação humana, né? Então, se nós compararmos, por exemplo, uma fotografia de Fortaleza, né, no passado e no presente, vamos perceber as mudanças no espaço geográfico, né, como, inclusive relacionada à expansão da ocupação humana, né? Então, podemos acrescentar que muitas vezes essas imagens ou mapas, né, mostram o fenômeno geográfico em épocas distintas, né? Então, perceber essa alteração do espaço ao longo do tempo é muito importante, né? E sempre lembrando que aqui nós temos uma boa possibilidade de estudar a geografia histórica numa perspectiva interdisciplinar, né? Então, no caso, com o trabalho de fotografias, uma sugestão que é feita é que sejam utilizados conceitos já discutidos, né, na outra componente curricular. Tá? No caso, o uso da fotografia é um recurso didático de fácil acesso, né? O professor pode solicitar que os alunos façam uma pesquisa, por exemplo, com imagens do passado e do presente, sobre o mesmo espaço geográfico, né? Claro, isso é relacionado com a realidade do aluno, né? Então, por exemplo, estamos citando aqui o caso de Fortaleza, né? Mas, claro, isso tem que ser adequado ao local, onde a escola, onde aquele aluno está. Então, pode-se solicitar aos alunos, né? O professor pode planejar um trabalho ou aulas em que os alunos façam uma pesquisa de um mesmo espaço da cidade onde eles estão, no passado e no presente, né? Então, até porque eles vão poder desenvolver uma análise comparativa, né, entre esses dois espaços em tempos diferentes, e vão procurar então entender de forma crítica as mudanças que este espaço sofreu, né? Quais foram as mudanças, quem promoveu essas mudanças, quais os significados disso tudo, né? Olha como dialogamos muito com a história, né? Aquela crítica externa e interna às fontes, né? Então, no estudo da geografia, também é importante esse desenvolvimento crítico dos alunos, essa reflexão deles sobre a realidade, né? E como esse espaço geográfico, né, que foi sendo alterado pelo ser humano ao longo do tempo. Então, aqui no caso, a Praça dos Leões é uma praça em Fortaleza, né, com diferenças de muitas décadas, né, as mudanças, né. Então, inclusive o professor pode também solicitar que os alunos façam essa pesquisa em equipes, né, em equipes. Claro que, além disso, pode se promover uma aula de campo, enfim. Tudo isso também é preciso pensar uma logística, né? Caso haja uma aula de campo. Mas também essa pesquisa ela pode ser feita a partir de ferramentas remotas, né? Tendo, por exemplo, acesso à internet, é possível também fazer essa pesquisa de forma remota. Claro, tudo isso vai passar pelo planejamento do professor, a realidade onde ele está, da sua escola, da sua turma, né, e assim por diante. Mas
existem muitas possibilidades, né? Existem muitas possibilidades de trabalhar com fotografias, né? E, em geral, a fotografia é um recurso que motiva os alunos, né? E ajuda a despertar a consciência do lugar onde ele vive, né? E o sentimento de identidade com o seu lugar, com a sua comunidade. Então, por exemplo, por que que nos tempos mais atuais esse espaço é todo pichado? O que que isso significa? Quem fez isso? Isso é correto? Isso preserva esse espaço? Então, essas questões é que o professor precisa lançar para que os alunos eles escutam e tentem responder. E se isso for identificado como um problema, qual é a solução para esse problema, né? Então, o ensino de geografia, assim como o ensino da história, eles têm que estar levar sempre em consideração essa formação para a cidadania, né? Cidadão é aquele que sabe os seus direitos, exige os seus direitos, mas também sabe que tem deveres, né? Sabe que a sociedade tem problemas e que esses problemas têm que ser resolvidos muitas vezes coletivamente, né? Então, o ensino da geografia, assim como o ensino de história, ele preconiza muito essa perspectiva, né? A própria BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela, quando vai tratar das componentes curriculares de História e Geografia, antes de falar dos currículos, de propor os currículos, né? Ela faz uma discussão teórica e até mesmo um pouco metodológica, mas é uma discussão teórica de o que é o ensino de história e o que é o ensino de geografia. Então, é um ensino que tem que ser voltado para a formação de cidadãos, para o desenvolvimento humano, para a formação do mundo do trabalho, um ensino que leve os alunos a refletir sobre a realidade, os problemas que eles têm, por exemplo, na sua cidade, no seu lugar em que vivem, como solucionar esses problemas, como eles podem atuar para solucionar esses problemas. Então, essas perspectivas que, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular traz quando aborda o ensino de geografia e de história, certo? Tem. Então, existem muitos recursos, outros recursos que o professor pode aplicar na aula de geografia. Então, jogos, utilização da bússola, entrevistas, enfim. Existem muitas possibilidades, né? Muitas aberturas para que o professor, no seu planejamento, então, contemple, né? Desenvolva situações didáticas que possam utilizar esses recursos, né? Agora, ao pensar os recursos didáticos para a aula de geografia, o professor deve buscar a capacidade de inovação, de adequação à realidade dos alunos e da escola. Então, aqui, claro, é muito importante essa criatividade do professor, né? O professor precisa ser criativo para, a partir da realidade dos alunos, criar todas essas situações, né? Pensar esses recursos didáticos, né? E no capaz de inovar, aqui temos uma abertura também grande para a tecnologia, né? Então, também trabalhando de forma interdisciplinar, como já destacamos aqui, ou seja, principalmente com uma componente curricular história, mas também com outras componentes curriculares, enfim, são muitos recursos didáticos na aula de história. Citamos aqui o exemplo mais da fotografia, mas jogos, bússola, entrevistas, enfim, são muitas as possibilidades, né? São muitas as possibilidades que o professor tem para se trabalhar, inclusive disciplinarmente, né? Então pode trabalhar com a história, mas também com matemática, enfim, outros. Uma maquete, por exemplo, né? Quando se trabalha uma maquete, pode-se dialogar com a matemática, com os sólidos geométricos, enfim. Existem muitas possibilidades de trabalho interdisciplinar na geografia, né? Enfim, o professor ele é uma peça central nesse processo porque ele que vai mediar todos esses procedimentos. Então, é importante pensar o que o professor está fazendo em sala de aula, como ele está contribuindo para a formação cidadã e humana dos seus alunos. Tá bom? Bom, aqui são referências que nós utilizamos, tá? No caso, utilizamos um livro da Circe Bittencourt para o ensino de história. Essa autora é bastante conhecida, caso vocês queiram aprofundar o ensino de história, fundamentos e métodos,
vocês podem ler esse livro, ele está disponível na biblioteca da Uniateneu, biblioteca física. Também utilizamos a BNCC, no caso, né, a Base Nacional Comum Curricular, e o material didático que está lá, o livro, o e-book que está no ambiente virtual. Tá? História, Geografia, Conteúdos e Métodos, onde há algumas proposições de como trabalhar recursos didáticos, tanto nas aulas de História quanto de Geografia, né? Citamos alguns aqui, mas há muitos outros. Né? Bem, eu quero agradecer a presença de todos, desejar bons estudos, que vocês revisem e estudem a unidade 2, tá? E desejar a todos um bom curso, boa sorte e até a próxima.